Vamos ter um momento de oração, assim como nós estamos. Ó Deus e Pai, agradecemos por esse tempo de louvor, de poder expressar com as nossas vozes e com poesia a Tua obra, aquilo que às vezes nós não conseguimos expressar racionalmente, nós conseguimos dizer por meio de expressões poéticas, por meio das canções, das músicas. O nosso coração diz coisas que as palavras não traduzem. Obrigado por esse tempo. E nós oramos para que também agora nesse momento Teu Santo Espírito esteja se movendo entre nós, no abrir das Tuas Escrituras, para que a Tua voz se faça presente em cada um de nós nesse momento. Cristo Jesus, é que oramos. Amém. Nós já falamos sobre alguns temas. No primeiro dia, nós começamos dia 11 de novembro, falamos sobre a chave da história. Eu vou voltar a tocar nesse ponto hoje, quando vamos falar da convergência da história. Quando nós abrimos Apocalipse capítulo 5, depois nós falamos sobre a história, a nossa identidade, quem nós somos a partir da narrativa bíblica. Depois nós falamos sobre a história e a nossa vocação, para que nós existimos, qual é o nosso propósito, qual é o nosso valor como pessoas, por que nós estamos aqui, a partir das Escrituras, o que é que nos é dito ali. Então, esses 3 temas já foram. Hoje nós vamos falar sobre o ponto convergente da história, que eu disse que era a mensagem mais importante. Sem concreticidade, fé que não envolve a minha vida como um todo, não é fé. Nas palavras do apóstolo Tiago, nós diríamos, no capítulo 2 de Tiago, nós diríamos que isso é uma fé morta. Assim como o corpo sem espírito está morto, a fé sem obras é morta. E por isso nós estamos falando de tudo isso. E hoje nós vamos então nos concentrar sobre esse ponto mais importante e mais crucial de todo esse processo. Nós vamos fazer uma rápida recapitulação da semana passada, ok? Então eu mostrei um gráfico para vocês falando sobre a criação, dizendo que na criação Deus nos criou com 2 objetivos principais. Ele nos criou para adorá-lo, para nós nos relacionarmos com Ele, nos fez seres pessoais, assim como Ele é pessoal. E quando a Escritura diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, isso basicamente, entre muitas outras coisas, significa que nós somos seres espirituais capazes de nos conectarmos em Deus e de nos relacionarmos com Deus. E assim sendo, Ele também nos vocacionou. Ele nos deu uma tarefa desde a criação do mundo. Ele não criou um paraíso, colocou redes e disse: agora deitem e durmam, porque tudo está feito. Ele disse: está aí o que eu fiz e eu dou a vocês. Dominem sobre a criação, multipliquem-se, subjuguem a terra. E nós iríamos de fato dominar e subjugar. O problema é que nós fizemos isso depois da queda do ser humano, né? Então, extremamente importante esse segundo bloco. Depois da criação vem a queda. E nós fomos criados para adorar, mas como nós nos rebelamos contra Deus, nós caímos na idolatria. Nós passamos a adorar aquilo que Deus fez, e não mais o Deus Criador, mas as criaturas de Deus. E a nossa vocação nós transformamos na capacidade de construir Babéis. Na capacidade de dominar, mas dominar para ter poder, para dominar uns sobre os outros, para subjugar, mas subjugar como uma forma de colocar os outros sob o nosso controle. E a partir disso, então, nós criamos muitos impérios que são expressão não do reino de Deus e não daquilo que era o propósito original de Deus, mas, logicamente, desse mundo caído e desse mundo dominado pelo príncipe desse mundo que é chamado nas Escrituras de Satanás. Então Deus vem, faz uma aliança com Israel, chama Abraão, estabelece um povo, e nessa aliança ele restabelece comunhão com as pessoas, ele faz uma aliança com um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas deveria representar dentro da humanidade uma nação de sacerdotes, um grupo diferente, um grupo que vive a partir dos valores
de Deus. Por isso Deus dá o culto, Deus dá as leis, eu não posso repetir tudo que eu falei. É nesse mesmo sentido que vai a igreja. Na igreja também tem uma nova aliança, o reino de Deus é estabelecido, ok? E nós também, nessa nova aliança, nós somos reconectados, fomos reconciliados com Deus. É o propósito original da criação, reconciliação com Deus. E nós também temos uma tarefa a cumprir, nós recebemos uma atribuição como igreja. Sobre isso nós falamos bastante na semana passada. E isso tudo vai culminar na nova criação, onde nós vamos adorar a Deus de maneira perfeita, onde não haverá mais nenhum tipo de obstáculo para essa adoração. E nós vamos continuar, sim, com uma vocação. Como eu disse aqui, nós não vamos andar, o céu não é um lugar cheio de nuvens brancas, em que a gente vai ficar dando pulinhos de uma nuvem para outra e tocando harpas. Nós somos criados por Deus como seres criativos, como seres que se conectam, que se relacionam, e, portanto, essa nova criação de Deus, ela vai ser a oportunidade de nós, como seres humanos redimidos, colocarmos isso em prática, mas agora sem o problema do pecado na nossa vida, ok? Então, tudo isso nós falamos. Por que nós existimos? Essa é a nossa vocação, então, é definida pelos propósitos originais do Criador e pela obra de regeneração do Redentor. A criação e aquilo que Cristo fez dizem por que nós existimos. E, basicamente, a igreja, nós somos enviados ao mundo para anunciar, para falar desse evangelho, para sermos uma espécie de nova sociedade do reino de Deus, sermos esse sal e essa luz, esse grupo de pessoas que estão no mundo, mas não pertencem ao mundo, mas ao mesmo tempo são enviados para estar nele, e nós somos instrumentos de transformação desse mundo. Mas nós não nos iludimos de que nós seremos capazes de transformar esse mundo no reino de Deus. Esse poder não está em nós. Isso só a segunda vinda de Jesus pode estabelecer de maneira definitiva. Hoje eu quero meditar com vocês em Efésios capítulo 1, os versículos de 1 a 10. Ok? É um texto muito rico, bastante complexo em um certo sentido, e gostaria que você colocasse toda a sua atenção nesse momento para esse texto. Vamos ler essa palavra. Se você quiser abrir sua Bíblia, você pode. Se você quiser acompanhar aqui na tela, você também pode. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. E o texto vai até aqui, e agora tem algumas coisas que eu gostaria de destacar nesse texto de Efésios de 1 a 10. A primeira coisa que eu gostaria de afirmar de maneira categórica, que eu já afirmei outras vezes aqui, de que a história da redenção, a vinda de Jesus e o que ele faz por nós, não é uma espécie de plano B. Eu já afirmei isso aqui outras vezes, mas categoricamente quero fazer de novo.
Muitas vezes, quando se fala do Evangelho, muitas vezes, quando se narra a história da Bíblia, se narra na perspectiva de que Deus criou o ser humano perfeito, mas alguma coisa deu errado nessa história. E Deus foi surpreendido pela falha do ser humano, pela queda do ser humano. E quando o ser humano peca, Deus põe a mão na boca e diz: "Oh, o que aconteceu?" Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós somos informados de maneira muito forte de que isso não é assim. Se isso fosse assim, de fato, o plano da redenção, a vinda de Jesus, tudo isso seria o plano B. Não era para ter sido assim, mas como aconteceu isso, então nós temos que entrar com um plano B. Mas não é bem assim que a gente pode definir isso. Ah, mas então Deus nos fez para cair? Não, Deus não nos fez para cair. Deus nos fez para pecar? Não, Deus não nos fez para pecar. Mas quando Deus nos fez, como Ele sabe de todas as coisas, Ele sabia que isso iria acontecer. E por que mesmo assim Ele fez? Porque Deus é bom. Porque só seres humanos feitos, só pessoas feitas livres, têm o poder de fazer isso. Se Deus não nos tivesse feitos livres, nós não teríamos essa capacidade. Mas porque Ele nos fez livres, nós tivemos essa capacidade. Portanto, Deus não fez apenas nós como seres livres, Ele fez também os próprios anjos como seres livres. E por isso alguns deles também puderam se voltar contra Deus. Veja o que o texto que nós lemos diz: porque Deus nos escolheu nele. Aqui eu vou entrar num assunto que geralmente é pano de fundo assim para discussões homéricas em redes sociais, né? Você é reformado calvinista ou você é arminiano? Não, eu sou luterano, ok? Então eu fujo dessa discussão porque eu acho que ela produz tanto fruto quanto aquilo que o apóstolo Paulo disse lá para Timóteo, para ele ensinar aos Efésios, né? Evite as discussões tolas, que não conduzem a lugar nenhum, que não produzem coisa boa nenhuma. E essa muitas vezes é uma discussão carregada de muita tolice. Mas o fato é de que a Escritura afirma de que nós fomos escolhidos. Esse texto e outras várias citações do apóstolo Paulo falam dessa questão da eleição, ok? Assim como tem muitos textos que dão uma ênfase muito forte à resposta do ser humano, à condição do ser humano de dizer: bom, diante do que Deus fez por mim, o que eu faço agora? E a gente vive nesse paradoxo dentro da Escritura. Nosso reformador Martinho Lutero, embora não falasse talvez com a mesma ênfase, de maneira tão enfática como Calvino fez acerca da eleição, mas ele escreveu um livro chamado De Servo Arbítrio, em que ele diz, com todas as letras, de que livre-arbítrio depois da queda não existe mais. Nós temos livre-arbítrio para escolher o que nós vamos almoçar, com quem a gente vai casar, se eu vou colocar uma camiseta rosa um pouco desbotada, se eu pego uma mais nova, né? Essas coisas a gente tem livre-arbítrio para fazer, para escolher. Mas nenhum de nós, segundo Lutero, tem a condição de escolher a Deus, a não ser que alguma intervenção dele para nós aconteça primeiro. Ok? Então não é assim que nós somos pessoas que estão por aí e você tem diante de você o caminho do bem e o caminho do mal. Qual você vai escolher? Nós acreditamos, a partir da leitura das Escrituras, que nós já estamos dentro de um caminho. Nós já estamos imersos dentro de um caminho que é o caminho do mal. E a opção que nós temos quando os nossos olhos são abertos pela intervenção de Deus é dizer assim, ó, cai fora desse caminho. Você está no caminho errado. Portanto, o livre-arbítrio implica na condição de você escolher por A ou escolher por B.
Mas nós não temos mais essa opção porque nós já estamos numa escolha. Nós já estamos imersos dentro de uma dessas realidades. Não há duas opções. Percebe? Mas quando o apóstolo Paulo escreve que Deus nos escolheu, sempre que ele fala acerca dessa escolha, e muitas vezes o texto, e é aqui que eu divirjo de grande parte agora dos reformados calvinistas, e nem por isso concordo com os arminianos, enfim, agora eu falei um monte de palavrão que não interessa para ninguém aqui, né? Desculpe. Mas aqui que eu divirjo um pouco, sempre que o texto do apóstolo Paulo se refere à questão da eleição, ele usa o texto no plural. Deus nos escolheu nele, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Mas essa escolha que Deus faz, não é uma escolha do tipo assim, faz uma fila aí. Aí a gente faz uma fila e diz, você sim, você não, você sim, você não. Isso seria uma escolha num sentido individual, de pensar assim que cada indivíduo é escolhido. Isso seria pensar numa questão, né? Mais ou menos no mundo muçulmano, eles têm uma ideia, por exemplo, de que quando você morre, Alá, como não é um Deus de misericórdia, ele é um Deus de juízo, seria mais ou menos assim, existe um grande abismo, nós também usamos essa figura muitas vezes no nosso meio, né? Que separa o reino dos homens do reino de Deus, e uma ponte, mas nessa ponte está ali o dedo de Alá, você sim, você não, você sim. Alguns vão sendo derrubados para o abismo, certo? E é uma escolha aleatória. E para aqueles que são mais radicais, se você tiver determinadas posturas do tipo assim, de você tomar para si a Sharia, a Guerra Santa, então você tem mais garantias de que você não vai ser um desses que vai ser empurrado precipício abaixo. Quando se fala de eleição no meio cristão, quando se fala da interpretação desses textos do apóstolo Paulo, uma ideia que se poderia ter é justamente essa, de que existe um negócio assim de que Deus já não fui com a sua cara, com essa cara eu fui, essa aqui não fui, essa aqui eu fui. Então, mas na minha leitura, quando eu olho para esses textos, o apóstolo Paulo usa no plural. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Então, o que ele estava querendo dizer? Que ele escolheu indivíduos? Quando ele usa a palavra no plural, ele está querendo dizer Deus nos escolheu, a igreja. Deus, antes da fundação do mundo, sabia que a história da humanidade caminharia para essa direção e de que apesar de todas as coisas que aconteceriam, Ele nos chamou para essa realidade como corpo, para sermos o seu reino no meio de um mundo hostil. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para ser o que nós somos. Certo? Então ele não está se referindo a indivíduos e a uma escolha de indivíduos, você sim, você não, você sim, você não, mas ele está falando de uma realidade que é uma escolha de Deus, que é uma eleição de Deus, mas que não é uma questão de que Deus simplesmente, de maneira aleatória, escolhe amar uns e não amar outros. Porque isso seria bastante contraditório com vários outros textos bíblicos que nós temos na Escritura. Então, ele nos escolheu para quê? Antes da criação do mundo? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ele escolheu esse grupo de pessoas. E veja só o que diz 1 Pedro 1, 18 a 20, reforçando esse texto. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. E aí o versículo 20 diz, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Ok? O Cordeiro de Deus, sem mancha e sem defeito, foi conhecido antes da criação do mundo. Mas revelado, o propósito de Deus se tornou claro agora, nesses últimos tempos, a favor de vocês.
Ou seja, o sacrifício de Jesus, a obra de redenção, a Escritura vai dizer que esse plano, que essa ideia, ela é anterior à própria criação. E de que Deus não ficou surpreso quando o ser humano se voltou contra ele. Oh, puxa vida, alguma coisa deu errado e fugiu do meu controle. Não foi isso que aconteceu. Ok? Eu sei, isso suscita milhões de perguntas. Continue vindo no culto, continue vindo na igreja. À medida que você for ouvindo, você vai compreendendo. Se nós formos agora fazer parênteses para tentar responder as milhões de perguntas que surgem a partir dessa afirmação, nós não teríamos espaço. Aliás, o meu tempo está correndo, eu preciso andar, né? Então, continue vindo. Mas isso é extremamente importante, isso é fundamental para a nossa fé, ok? Para nós entendermos quem é Jesus. Porque senão Jesus vai continuar sendo para nós, sei lá, um grande herói, um grande mártir. Jesus não é isso. Portanto, essa afirmação aí que muitos têm feito, inclusive no Retiro do Kadosh, eu acho que o cara que trouxe a mensagem fez essa afirmação e alguns jovens depois vieram me perguntar o que ele quis dizer com isso. Mas é isso que ele estava querendo dizer. Antes de Deus dizer haja luz, ele já havia dito haja cruz. Antes de nos criar como seres humanos, ele já tinha decidido nos redimir, porque ele sabia o que iria acontecer. Ele sabia e ele sabe todas as coisas. Porque mesmo assim ele nos faz. Bom, isso dá pano para manga, isso dá umas 2 horas de conversa pelo menos. Por que mesmo assim ele nos faz? Vamos continuar, os textos bíblicos dão algumas indicações, ok? Mais um destaque que eu quero fazer a partir de Efésios 1:10, é o segundo e o último. Isso faz com que Cristo seja o sentido, o alvo e a esperança de toda a história humana. E agora a gente volta para o texto bíblico. Primeiro do texto que nós lemos. E nos revelou o mistério da sua vontade, ok? E aqui a gente pode fazer a conexão lá com o texto que nós lemos quando nós abrimos essa série, Apocalipse capítulo 5. O livro da história está na mão direita daquele que está sentado no trono, selado com 7 selos, ninguém pode abri-lo, nem aqueles seres celestiais descritos no capítulo 4, que adoram aquele que está sentado no trono, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, toda aquela coisa descrita ali, aquela glória imensa, eles não podem, eles não têm acesso, esse livro da história está na mão de Deus, mas está fechado. Quem é que abre esse livro? Quem é que tira os selos? Quem é digno de fazer isso? O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Mas quando João vê e olha para esse que é para ser o leão, ele vê o cordeiro como que tinha sido morto. O cordeiro de Deus, conhecido antes da fundação do mundo, como diz o apóstolo Pedro. Esse pode abrir o livro e abrir os seus selos. Ele é a chave da história, mas ele também é o ponto em que a história converge, a história da humanidade converge nele e na sua vinda, na sua encarnação, na sua estada entre nós e na sua obra que ele realiza aqui entre nós. Toda a história converge. Esse mistério que estava selado e fechado, esse mistério da vontade de Deus foi revelado de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, porque quando Cristo está morrendo na cruz, não é apenas algo que está acontecendo no mundo físico entre nós, mas algo está acontecendo também nessa realidade celestial. E quando você lê o livro de Apocalipse, é justamente isso que você percebe, que existe uma história humana acontecendo, mas o livro de Apocalipse é como se ele descortinasse para nós lances ou nuances do que está acontecendo paralelamente à história.
Quando Jesus nasce, a descrição do nascimento de Jesus é uma mulher que dá à luz, mas um dragão deseja devorar o menino. E ele tenta devorar o menino, mas não consegue. Porque o menino é protegido. Esse dragão arrasta 1/3 das estrelas do céu para a terra junto consigo, porque ele é expulso do céu. E agora ele está furioso, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Apocalipse capítulo 12, por exemplo. Ou seja, existe uma história acontecendo, mas o Apocalipse diz que existe uma outra realidade por trás dessa história imensamente maior. Uma batalha se travando, em que a vitória de Jesus não é apenas uma vitória para nós, para mim e para você, mas existe uma vitória acontecendo numa outra dimensão muito maior do que a nossa. Correto? Essa é a realidade que se desdobra. E, portanto, não são realidades celestiais e terrenas que estão sendo atingidas. Não é apenas a história da humanidade, de algum modo, a própria história do universo converge em Cristo. Aliás, os apóstolos foram malucos o suficiente para dizer que, por meio de Cristo, todo o universo foi criado, porque Ele é o Verbo, Ele é a palavra que Deus disse haja luz, e então a luz se fez. É nesse absurdo que eu e você acreditamos, é esse absurdo, do ponto de vista racional, que a Escritura afirma. E, portanto, dizer que Jesus era um bom mestre, de que ele foi um grande mártir, compará-lo a Buda ou a qualquer outro, é abrir mão de tudo que a Escritura diz acerca de quem ele é. E isso acontece na dispensação da plenitude dos tempos. Naquele umbigo do mundo, para não dizer outra coisa, que é a Palestina, a plenitude dos tempos da história do universo se tornou concreta em poucos anos. Naquela cruz tosca, completamente desconhecido, com um Pilatos o entrevistando e dizendo: você veio testemunhar da verdade, o que é verdade? Quase sem que ninguém soubesse, na surdina, a plenitude dos tempos chega à humanidade e se concretiza ali, naquele lugar, fora dos muros de Jerusalém. É extraordinário. E por que a gente sabe que isso é verdade? Porque já se passaram 2 de história e o Espírito Santo de Deus continua movendo os corações e gerando fé. 2000 anos depois, o Espírito Santo continua dizendo: isso foi assim. 2000 anos depois, os demônios continuam tremendo diante dessa realidade e desse fato. 2000 anos depois, continua existindo pessoas como eu e como você, que foram profundamente convencidas dessa verdade, dessa realidade, e que não conseguem imaginar a vida fora dela. Ora, a mentira tem perna curta. E geralmente quando se criam mentiras, elas desaparecem rápido. Ainda mais quando elas são tão difíceis de acreditar. Porque essa mensagem é difícil de acreditar. Ou não é? Não é uma coisinha assim, é isso que a gente acredita. Não, isso não é bem assim. É mais fácil não acreditar do que acreditar. Mas quando a gente aponta para a cruz, quando a gente aponta para Cristo, alguma coisa acontece, o Espírito Santo vem e ele testifica no nosso coração e o reino de Deus se manifesta em nós. E nós sabemos que é verdade.
Eu ainda leio um texto de Colossenses, capítulo 1. O apóstolo Paulo fala do ministério dele, ele disse dessa palavra, eu me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, porque existe uma forma de apresentar parcialmente a palavra de Deus, por isso ele usa a expressão plenamente. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. Mais uma vez ele está falando desse mistério, dessa convergência que acontece, dessa plenitude dos tempos. Ele está falando para outra igreja, num outro contexto. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Eu quero citar aqui uma citação que eu peguei de um trabalho que a Zenilda está fazendo, né? Coletando informações, e também na caminhada que ela fez na sua vida de fé, ela tinha muitas perguntas e muitas vezes ela sentiu que as pessoas que ela fez perguntas, elas não souberam ou tiveram dificuldade de trazer para ela aquilo que ela esperava encontrar. Então ela está fazendo um trabalho pensando assim, se eu me colocasse na pele de alguém que não conhece nada do evangelho, que viveu mergulhada anos e anos e anos no paganismo, se eu posso usar essa expressão, né? O que eu gostaria de ter sabido naquele momento? Acerca da Bíblia, acerca de quem é Deus, acerca de quem é Jesus. Esse trabalho está sendo muito proveitoso para ela, mas eu vou usar aqui nesse momento também para abençoar todo mundo. E ela fez uma citação de um teólogo em que ele diz assim: a ação inspiradora de Deus no Antigo Testamento era como um filete de pólvora, cuja cor era igual à cor da terra. Antes já se sabia da sua existência, do seu destino, mas não se conhecia ainda seu traçado preciso, nem o conteúdo concreto desse traçado. Esse filete estava sendo conduzido por Deus até chegar ao fogo. No momento em que Cristo chega, ressuscita e comunica o Espírito Santo, o fogo se acende e se estende a pólvora, iluminando de repente o seu traçado invisível ao longo de 2000 anos de história. Carlos Mestres. Certo? Quando Cristo vem, a gente consegue compreender toda a coerência da história que Deus vinha fazendo desde o Antigo Testamento, desde Gênesis, o trabalho que ele teve com os profetas, tudo se torna claro a partir de Jesus, a partir de do que ele fez, do que ele é, da sua obra, da sua ressurreição e do derramamento do Espírito Santo. E aí a gente percebe que o Messias não era apenas um Messias político para Israel, mas ele era o Salvador do mundo. Estava começando, estava instaurando o reino de Deus, que está presente entre nós, até que venha de maneira definitiva na sua segunda vinda em glória e em força. O Cordeiro de Deus, então, não é somente o Redentor da humanidade, mas de toda a criação, por isso ele também é chamado de chave da história. Mais um texto bíblico, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Poxa, eu estava assistindo um documentário essa semana do Discovery, falando sobre a formação do universo e também especialmente sobre o nosso planeta. E eles descrevendo, o planeta Terra está numa determinada posição que os cientistas chamaram de posição cachinhos de mel. Achei meio tosca a descrição, mas enfim. Uma posição entre o Sol e o restante do sistema solar, exatamente onde precisa estar, para não incendiar, não virar uma bola de fogo, ou não sumir toda a água que existe no planeta, enfim. Mas ele tem que estar exatamente onde precisa estar. E além disso,
ele tem uma série de defesas naturais que mantêm a vida como ela é. E a descrição que se faz é de uma coisa tão frágil. Diante do poder do Sol, desse imenso gigante, tem planetas que ficam bem depois de nós no sistema solar e que não têm vida, porque tem gás carbônico demais na atmosfera, então eles são quentes demais. Ou Marte, que a água toda que havia evaporou. E eu cutuquei a Betina, que era uma segunda-feira, a gente estava de folga, eu disse assim, eles falam tudo isso de uma perspectiva, no final, assim, alguém diz assim, poxa, a gente tem muita sorte de estar onde está. Eu digo, eu assisto um negócio desse, eu tenho vontade de dizer assim, vamos fazer um apelo, quem quer aceitar Jesus agora? E tudo nele subsiste. Tudo nele subsiste. Se ele recolhe o fôlego, esse é Jesus. E esse no qual tudo subsiste, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele esteve entre nós e nós sentimos o seu chulé. Ele deve ter tido chulé. Meu Deus, ele se reduziu, ele veio a esse nível. É isso que a Escritura cristã diz. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Porque ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar também. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Naquela cruz tosca, ele reconcilia o universo inteiro. Puxa, vocês não são pentecostais, mas valia um glória a Deus uma hora dessa, né? Aleluia. E eu encerro dizendo, tudo foi criado por Ele e para Ele. Quer queira não, você também foi. Mas a pergunta é para quem você está vivendo. Tudo foi criado por Ele e para Ele. A pergunta é, mas para quem você está vivendo? E o engraçado e o irônico é que enquanto nós lutamos para não nos rendermos, nós cantamos eu me rendo, eu me prostro. Enquanto nós lutamos para não nos render, porque é isso que nós fazemos de maneira natural, nós lutamos para não nos render. Enquanto nós fazemos isso, a vida não alcança o seu propósito. Porque ela só alcança o seu propósito quando a gente passa a viver para aquilo que a gente foi criado para viver. E isso não tem a ver com a sua conta bancária, isso não tem a ver com o seu sucesso profissional. Isso pode passar por essas coisas, mas não tem a ver com essas coisas. Isso tem a ver com aquele para quem tudo foi feito e para quem tudo existe. A pergunta, por que eu existo? Como disse Rick Warren naquele livrinho, Uma Vida com Propósitos, a resposta para essa pergunta não está em você. A resposta está em Deus. Enquanto nós lutamos contra essa realidade, a gente só se corta. A gente dá murro em ponta de faca. A gente só vai se destruindo. A gente cria coisas para colocar no lugar. A gente é idólatra. Cria nossos próprios deuses. E diante deles nós nos prostramos vigorosamente. Mas o problema é que eles nos destroem. Eles nos fazem mal.
eles acabam com a nossa vida. Que Deus abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, para que o Santo Espírito de Deus, nesse apontar para Jesus, Ele fale profundamente ao teu coração. E eu sei que Ele está fazendo isso aqui nesse momento, na vida de muitos de vocês. Vamos orar? Santo Espírito, é a Ti que nós buscamos nesse momento, nós clamamos a Ti nessa hora, dizendo: nos mostra Jesus, nos mostra esse cordeiro imolado antes da fundação do mundo, esse cordeiro conhecido antes da fundação do mundo. Existem muitas perguntas que são suscitadas quando nós falamos desse modo, mas todas elas são respondidas no teu grande amor. Todas elas são respondidas pela própria cruz. E quando nós decidimos nos render, quando nós decidimos abrir o nosso coração, quando nós somos tocados de maneira que tenhamos condições de fazer isso, se desdobra dentro de nós uma capacidade de compreender essa realidade em um outro nível, que não é racional, não é lógico, mas dentro de nós há uma certeza inabalável de que as coisas são como a Escritura diz que são. E isso faz bem para nós. Isso nos transforma num sentido positivo. Isso enche a nossa alma de esperança. Isso nos faz enxergar a vida de outro modo. Ó Deus, age aqui na vida de cada um de nós. Age nas nossas vidas para que nós não confessemos alguns punhados de doutrinas cristãs com a boca, mas a nossa vida e a nossa fé esteja determinada por outras coisas. A nossa cosmovisão, o jeito como a gente entende a vida e o mundo sejam outros. Porque isso faz com que nós não sejamos transformados, com que nós sejamos sempre os mesmos, embora ouçamos e ouçamos muitas vezes as mesmas coisas. Que cada um de nós, e nós como um corpo, nós possamos ter esse relacionamento estabelecido contigo, nós possamos ter uma profunda piedade, uma profunda espiritualidade sendo vivida aqui. E ao mesmo tempo uma convicção da nossa vocação, do nosso chamado, do nosso papel, da nossa tarefa, que nos desinstala, que nos arremessa na direção daquelas pessoas que necessitam de nós e de Ti. Independentemente se elas virão a crer no que nós cremos ou não. Que esse amor que foi demonstrado na cruz, esse sacrifício que o Senhor fez por nós, eles se tornem tão concretos que nós tenhamos essa condição de amar de maneira sacrificial, de que a gente alegremente pague para fazer aquilo que o Senhor nos designou para fazer, se necessário for. Que a gente esteja disposto a andar a segunda milha, a deixar a capa para trás, a dar outra face, e tudo o que for preciso, para que esses propósitos se cumpram nas nossas vidas. Para que a gente possa também olhar para trás na nossa história, na nossa caminhada e dizer: eu completei a carreira, eu lutei o bom combate, eu guardei a fé, e a coroa da justiça, da vida, está guardada para mim. Em nome de Jesus. Amém.